tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, querido irmão, querida irmã, hoje o Senhor nos dá uma palavra para que realmente nós tenhamos fé. Fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É a fé que faz com que nós possamos ter paz em nossos corações, que nós possamos receber aquela cura que mais precisamos em nossas vidas. Os problemas, sejam eles quais forem, Jesus Cristo, porque me libertou de tudo aquilo que me oprimia, que são os nossos pecados, e são eles que nos tiram a vida, né? São eles que nos tiram a paz, são eles que nos tiram a alegria do dia a dia. Hoje, a primeira leitura do profeta Isaías, o profeta vai nos dizendo que chegará um tempo em que todas as coisas serão renovadas. Vai acabar a fome, vai acabar o sofrimento, vai acabar a seca. Nos lugares áridos surgirão árvores, né? Nos lugares onde não havia vida, vai aparecer a vida. Nos lugares onde não havia o que comer, não havia paz, não havia alegria, vai haver um tempo novo, um tempo de bonança, um tempo onde as pessoas vão poder viver em paz com tudo aquilo que é necessário para a sua felicidade. Não somente o alimento do dia a dia, mas também uma paz que vem de nosso Senhor e que entra em nosso coração. Foi isso que nós ouvimos hoje no Evangelho. Jesus está em sua casa, lá ele está pregando a palavra de Deus, e porque ele ama o ser humano, ele também estava curando as pessoas. O Senhor estava libertando as pessoas que vinham ali, muitas doentes, outras sofrendo, não é, com algum problema, e o Senhor estava também dando a estas pessoas a libertação que elas precisavam. Até chegar alguém que estava sendo carregado por algumas pessoas, pois esta pessoa era paralítico. E aí, não podendo entrar na casa, porque tinha muita gente na entrada, eles levaram aquela pessoa pelo telhado, lá abriram um buraco e colocaram a maca diante de Jesus. O Senhor ficou admirado de ver a fé daquelas pessoas, que em primeiro lugar procuraram Jesus e não mediram os esforços para chegar até o Senhor. E isto é para nós uma catequese, porque muitas vezes as pessoas deixam de ir na igreja porque está chovendo, porque está frio, porque a missa é muito cedo, ou porque já é noite, ou porque tem muita gente, ou porque lá na igreja criticam as pessoas que estão na acolhida, ou porque não gosta de alguém que frequenta aquela comunidade, ou porque não aceita muito bem o padre que evangeliza aquela comunidade. Enfim, são várias as desculpas que as pessoas têm para não ir na igreja. Mas nós temos que passar por cima de tudo isso, até mesmo, muitas vezes, pela falta que nós temos da fé em nosso coração. Nós temos que confiar em Deus. E outras vezes as pessoas também se afastam de Deus e da igreja por causa dos seus pecados. Acham que seu pecado é muito grave, que muitas vezes também não tem pecados, ou porque Deus não vai aceitá-los, não é? Se sentem julgados, têm vergonha, se sentem humilhados, às vezes também pela sua condição física, ou porque não tem carro, ou porque não tem uma roupa adequada, ou porque não tem uma posição privilegiada na sociedade e nem dentro da igreja. Enfim,
São muitos os fatores. Porém, nós temos que confiar em Deus. O maior pecado é nós dizermos que Deus não pode me perdoar, que Deus não vai me aceitar, que Deus não pode ter junto dele alguém com uma atitude ou na condição a qual eu estou vivendo, seja ela qual for, um pecado, uma doença ou um problema social. Jesus, ele é muito maior que tudo isso. E o grande problema que todos nós temos são os nossos pecados. São eles que muitas vezes podem nos impedir de entrar no reino de Deus quando nós não confiamos no Senhor. Quando nós não pedimos perdão, quando nós não reconhecemos que nós precisamos da misericórdia de Deus. É o amor de Deus, é a misericórdia, é a caridade, é o Senhor que pode transformar a nossa vida, que nos acolhe do jeito que nós somos e que faz com que nós possamos nascer de novo, ser uma nova criatura, um homem, uma mulher que nasce do alto, do Espírito Santo, que começa a viver uma vida nova. Por isso nós estamos neste advento. É um tempo de preparação, é um tempo de meditação, é um tempo de nós também nos fechar em nós mesmos para conversar com Deus. É um tempo de nós fazermos um balanço da nossa vida, de vermos o que está nos impedindo de seguir Jesus Cristo, o que nós muitas vezes colocamos no lugar de Deus em nossas vidas. É um tempo de nós reconhecer os nossos pecados que nos paralisam, que muitas vezes nos impedem de amar, que muitas vezes nos impedem de fazer a vontade de Deus, que muitas vezes nos impedem de nos aproximar de Deus. Tem muitas coisas que nós não conseguimos resolver pelas nossas forças. Aí é o momento de nós nos entregar nas mãos do Senhor, que pode tirar de dentro de nós aquele coração de pedra que não ama, que não perdoa, que muitas vezes está cheio de mágoas, de ressentimentos, que julga, que fala mal, que muitas vezes faz fofoca, que mente, que muitas vezes não aceita também os outros com os seus defeitos e seus problemas, que tem dificuldade de se relacionar, às vezes, com o esposo, com a esposa, com o filho, com o pai, com o irmão, com o patrão, com o empregado, com o vizinho, enfim. São várias as situações que muitas vezes nos tiram a paz interior. Quando nós nos colocamos diante de Jesus, quando nós muitas vezes, não é, impedidos por todas essas situações que nos paralisam, nos colocamos aos pés do Senhor, Ele perdoa os nossos pecados, Ele cura as feridas, as consequências que nós temos, não é? Devido aos nossos pecados, e nos dá a força necessária. Ele nos coloca em pé para que nós possamos continuar a nossa caminhada, não olhando mais para os nossos defeitos e nem para os defeitos dos outros, mas olhando para o amor que vem do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que faz com que nós possamos ter aquela energia, aquela força, é isso que nos encoraja de fazermos a vontade de Deus em nossas vidas. Quando nós descobrimos isso, quando nós aceitamos isso, quando nós temos fé em nosso Senhor, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem nossos pecados, nem nossas doenças, nem nossos problemas, sejam eles quais forem, nem mesmo o demônio poderá nos separar do amor de Deus, e muito menos a morte. Para nós cristãos, a morte é o último inimigo que será vencido, porque na morte morre o homem velho, o homem da carne, o homem do pecado, o homem que sofre, para podermos ali virar um corpo espiritual que vive eternamente, que não sente mais dores, nem necessidades
fisiológicas ou biológicas, da fome, da sede, das dores, dos problemas, mas agora é pleno do Espírito Santo. E isso nós podemos experimentar hoje, aqui já neste mundo. Mas é preciso confiar, é preciso que nós tenhamos fé no Senhor, é preciso que nós nos coloquemos aos pés do Senhor e peçamos a Ele que Ele cure, que Ele nos liberte, que Ele perdoe os nossos pecados, que é o que nos impede de experimentar a vida nova. Quando fazemos isso, tudo na nossa vida se resolve. Os problemas vão embora ou então eles são resolvidos paulatinamente. Tudo vai colaborando para a nossa edificação. Tudo vai acontecendo para o nosso crescimento, para que nós nos tornemos verdadeiramente um cristão adulto na fé. Um verdadeiro filho e filha de Deus, que vive neste mundo, mas, como São Paulo nos fala, né? Não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. É Cristo que me dá sentido para a minha vida. Agora eu sou capaz de amar, agora eu sou capaz também de perdoar, agora eu sou capaz também de aceitar a minha história e, aceitando a minha história, a minha vida, a minha pessoa, também consigo aceitar os outros do jeito que eles são. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meu irmão e minha irmã, agora nós vamos, com fé, elevar a Deus as nossas preces, pedindo ao Senhor que nos ajude, que nos fortaleça, que cure nossas paralisias, que são nossos pecados, que nos impedem de amar a Deus, a nós mesmos e ao próximo, como o próprio Senhor nos diz: amai o seu irmão assim como você mesmo gostaria de ser amado por ele ou por ela.